todos. Eu sou Denise Barbosa, estamos aqui apresentando mais um episódio do McKinsey Talks. Aqui nós vamos compartilhar ao vivo perspectivas, fatos e análises relevantes para as nossas empresas nesse momento tão complexo. Uma das preocupações que temos durante a fase de isolamento social que a gente está passando agora é a possibilidade de desabastecimento. A gente viu nos Estados Unidos cenas de supermercados com prateleiras vazias, resultado do próprio medo do desabastecimento que provocou uma corrida aos supermercados. O isolamento social tem afetado a capacidade de produção de diversas empresas, mas como estão operando empresas críticas para o abastecimento de alimentos aqui no Brasil? Para comentar sobre como essas empresas estão garantindo que haja alimento em nossas mesas, temos conosco o Gilson Ross, que é diretor de suprimentos da BRF Brasil Foods, e Leonardo Dalorto, que é VP de Supply Chain também da BRF Brasil Foods. Além disso, a gente conta com o Leonardo Cabral e o Luiz Flávio Araújo, que são sócios da McKinsey em São Paulo. Um bom dia a todos vocês. E vale lembrar também a quem está em casa que as perguntas podem ser feitas durante toda a sessão diretamente para o host indicado aqui como Q&A. Por favor, contribuam, a contribuição de vocês é fundamental. Vamos começar. Leonardo Cabral, bom dia. Bom dia, Denise, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez, Dalorto, Gilson, pela participação, Luiz também. Serviço de abastecimento de alimentos é uma coisa muito essencial, né? Muito básica. Então, as empresas produtoras têm que realmente tomar considerações muito especiais nesse momento, né? Eu acho que tem um ponto positivo que é realmente um serviço básico, muito importante. Eu diria até que tem um aspecto humanitário, né? A gente tem que garantir, e as empresas como a BRF têm que garantir que os alimentos vão chegar às casas dos brasileiros, independente desse contexto, né? A gente tem visto que tem vários desafios que essas empresas estão passando hoje, tá? Está tendo bastante disrupção na cadeia produtiva. A gente tem visto que várias empresas têm fechado fábricas, tem interrupções nos serviços logísticos, então atrapalhando a chegada dos produtos até o consumidor final. E muitas vezes mesmo os insumos que vêm dos fornecedores não estão conseguindo chegar para garantir a fabricação, né? Então esse é um dos grandes desafios. Tem um segundo desafio, não menor, que é a questão da demanda. A demanda ficou muito errática. Alguns meses atrás, era relativamente previsível qual seria a demanda, principalmente quando a gente fala de proteínas, né, que é o caso da BRF, qual seria a demanda do mês seguinte. Agora ficou muito errática, muito volátil. Algumas vezes, a Denise até mencionou, pode ficar até um pouco irracional, né? Pessoas fazendo bastante estoque em casa, de alguns produtos diferenciados. Então, isso acontece também. E tem um terceiro impacto, que é um impacto administrativo, né? A maioria das pessoas administrativas, de planejamento, quem está tomando as decisões, estão tendo que fazer isso tudo de casa agora, então de home office. Então, todos nós, e é o caso aqui hoje, inclusive, né, estão tendo que nos adaptar para esse contexto novo, né? Eu estou vendo aí que as empresas sempre tem três grandes coisas que elas estão fazendo para conter tudo isso, né? Uma das coisas é cuidar das pessoas, acho que é sempre a primeira preocupação, como que você vai proteger seus funcionários, sejam eles administrativos, sejam eles operacionais. Então, esse é um ponto. Tem um outro ponto que é garantir a continuidade dos negócios. E quando eu falo isso, tem duas vertentes, né? Tem uma vertente operacional, como você garante que você vai continuar produzindo os alimentos. E tem uma vertente de negócio, como que você vai garantir que a empresa vai continuar tendo caixa diante desse contexto para sobreviver, né? E tem um que algumas empresas já estão pensando, outras provavelmente vão ter que pensar muito em breve, que é como que é o planejamento para a retomada depois dessa crise. A gente espera que isso logo, logo vai passar. Muito provavelmente os hábitos de consumo vão ser completamente diferentes, ou pelo menos muito diferentes em vários aspectos, e como você se planeja para se adaptar para isso, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Dalorto. Dalorto, no caso da BRF, é uma empresa muito complexa, né? A empresa aí, todo mundo já deve conhecer, dona das marcas Sadia, Perdigão, Qualy, então, bastante proteína, principalmente quando a gente fala de frangos, de suínos. Atua em 140 países, tem 35 plantas no Brasil, 40 centros de distribuição, então, realmente bem complexo, mais de 90 mil funcionários. E a minha pergunta, Dalorto, é como vocês se organizaram em termos de gestão e de governança para lidar com esse contexto? Bom dia, Léo. Bom dia a todos.
De fato, Léo, uma situação complexa, né? Mas só que a gente começou a se planejar para esse momento, né? Para o momento que a gente está passando, vai passar agora nos próximos meses, com uma antecedência, né? A gente, em janeiro, já vendo os sinais que vinham da China, a gente criou um comitê de crise na companhia, né? Inicialmente muito focado em saúde, né? Que foi a primeira preocupação que a gente teve, né? Como cuidar, o que fazer com os casos, como evitar contaminações. Esse comitê começou a trabalhar em janeiro, e à medida que a gente foi entendendo melhor, conhecendo melhor, vendo o que estava acontecendo ao redor do mundo, esse comitê foi se ampliando, né? E a gente foi desenhando planos para o pior. Então, a gente viu o que aconteceu na Itália, viu a paralisação que aconteceu, e falou, bom, se acontecesse no Brasil, o que é que a gente faz? Então, a melhor coisa que a gente fez foi antecipar os níveis. E tentar prever, provavelmente, o que não é tão previsível, mas tentar prever se o pior caso acontecer no Brasil, como a gente faz, como é que a gente opera. Então, a gente mapeou toda a nossa cadeia de abastecimento, começando lá do grão até a entrega para os nossos clientes finais. Para cada etapa dessa cadeia, a gente foi desenhando planos alternativos. Se eu tiver uma interrupção de transporte, por exemplo, entre um estado e outro, se eu tiver um problema de um fornecedor que me entrega, por exemplo, uma caixa que pode me travar meu processo produtivo, se eu tiver um certo nível de absenteísmo na planta, o que eu faço? Então, para cada uma dessas etapas da cadeia, a gente criou uma torre de controle enorme, né? Verificando os principais KPIs que a gente tinha em cada uma dessas etapas. E aqui teve um ponto muito importante de não tentar ferver o oceano. É muito fácil você se perder com muitos indicadores, com muitas coisas para fazer. Então, a gente pegou 1 ou 2 indicadores-chave para cada uma etapa da cadeia, né? E foi desenhando esses planos e dando para cada elo da cadeia, para cada nível de decisão, o que fazer caso aquilo ocorra ou chegue naquele nível. Então, esse comitê que começou em janeiro, ele foi aumentando a participação das pessoas nesse comitê e aumentando a sua frequência. Então, ele começou de forma semanal, lá em janeiro, a gente se reunia semanalmente para entender o que estava acontecendo, e hoje a gente está fazendo praticamente todo dia uma reunião, só não fazemos ainda aos domingos, né? Mas de segunda a sábado, reunião diária envolvendo o CEO da companhia e todo o nível executivo da companhia, né? Para realmente entender o que está acontecendo, planejar, mudar os planos. Então, a gente precisa de uma agilidade muito alta para você não se perder também naquele plano que você fez. Ele pode ficar velho de um dia para o outro, né? Dado as mudanças e a velocidade que as mudanças estão acontecendo, como você mesmo falou, a demanda se torna mais errática, o fornecimento se torna mais errático, a sua logística se torna mais errática, ou seja, o nível de volatilidade em toda a cadeia aumenta demais. Então, a gente vem monitorando isso e vem reagindo em cima dos desafios que a gente vem enfrentando. Vou dar um exemplo. Para uma fábrica, a gente criou o plano de prioridade da fábrica, né? Se ele chegar a um nível de 5%, 6%, 10%, quais são os itens que ele deixa de produzir? Quais itens que ele vai focar? A gente vem nossas fábricas passam por abate de animais, e essa é a principal função que ela tem que fazer. Então, essa é a última etapa da cadeia que parará caso eu tenha algum tipo de interrupção ou de falta de mão de obra na planta. Então, para cada planta, para cada linha de produção, a gente desenhou, para cada nível de interrupção, um plano para que o cara na planta não se perca na hora que aconteça algum problema ou ele amanheça um dia sem saber o que fazer. Então, a gente foi desenhando cada uma dessas etapas. A mesma coisa na logística. A gente foi vendo todos os fornecedores de backup que a gente podia ter de transporte, armazéns que, eventualmente, a gente precisa contratar para colocar produtos. Se você não conseguir trafegar de um lugar para o outro, ou se um porto, eventualmente, fechar, o que você faz com aquele produto? Então, essa foi todo um planejamento que a gente fez com antecedência, e agora a gente vem rodando esse processo diariamente para realmente conseguir reagir e capturar as variáveis que estão acontecendo em todo o processo. Legal, Léo. Inclusive, até um dos pontos que você mencionou aí, toda a parte de planejamento, né? Tinha mencionado lá atrás, planejamento normal você faz de forma mensal, né? Em um mês você tem toda uma equipe que planeja lá para cada tipo de produtos, desde os mais básicos até os mais elaborados, o que provavelmente vai ser o consumo no outro mês e como vai ser o plano de produção. Isso não funciona mais. Como que vocês têm se adaptado para conseguir ver essa volatilidade que está acontecendo agora? De fato, Léo, a gente vinha, né, de um processo padrão de S&OP, faz um processo trimestral, um ajuste mensal e depois alguns ajustes finos semana a semana. Então, esse é o processo padrão, acho que a maioria das empresas usa e faz hoje. À medida que a gente começou a entrar, de fato, na crise, começou a enfrentar as dificuldades, a gente viu que isso não iria funcionar. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer daqui a 3 meses,
no mundo. Então, não dá para você achar que eu vou definir uma demanda, eu vou definir um processo de produção com 3 meses de antecedência. Então, a gente encurtou muito esses processos. Hoje, praticamente, a gente se reúne de forma diária. A gente tem uma reunião diária que entra o pessoal do nosso agronegócio, da criação dos animais, dos grãos, o pessoal fabril, a turma de logística, planejamento e comercial, e diariamente a gente vai tomando decisões. São ajustes finos, claro que você não tem toda a flexibilidade que você tem no planejamento trimestral, mas esses ajustes finos nos ajudam a reagir a essa volatilidade que a gente falou anteriormente. É claro que a gente tem cada vez mais fazendo um processo semanal um pouco mais robusto para entender para frente o que pode acontecer, mas essa guerra do dia a dia, esse war room que a gente tem montado, tem ajudado a gente a reagir. Em paralelo, uma coisa que você colocou também, Léo, a gente também está planejando para o médio e longo prazo. É claro que isso vai acabar. Então, a gente vai ter os próximos 2, 3 meses realmente uma volatilidade bem grande, e a gente está reagindo dessa forma mais ágil e com maior frequência. Mas também daqui a 2, 3 meses isso vai passar. O que vai acontecer no segundo semestre no Brasil? Qual vai ser esse consumidor que a gente vai ter no segundo semestre? E para os anos que virão? Então, a gente tem também planejado o que pode vir a mudar, inclusive, o planejamento de longo prazo da companhia. A gente vai entrar num período recessivo mundial. Quais são os países que vão entrar em maior recessão? Qual vai ser a mudança de hábito do consumo no Brasil, por exemplo? Então, a gente tem todo esse plano de curto prazo, tem feito um plano de médio e longo prazo também, revisitando esses planos para ver se a minha cadeia e minhas plantas são adequadas a esse novo mundo que a gente vai entrar pós-crise. Uma pergunta, Léo, você mencionou aí, tanto quando você fala do comitê de crise, que é o presidente, mais todos os vice-presidentes, de forma diária, quanto essa parte de planejamento também de forma diária, você fala assim, a gente se reúne todo dia, mas na verdade está tudo virtual agora. Acho que é uma pergunta que todos os participantes aqui ficam querendo saber. Como vocês têm se adaptado para fazer isso de casa? Léo, isso é impressionante. Eu tinha um preconceito enorme com o home office. Quando alguém falava trabalho em home office, eu falo, putz, esse cara não faz nada, tá trabalhando lá, é improdutivo, não consegue produzir, etc. E o que a gente tem visto é exatamente ao contrário. Tá? É impressionante a efetividade que a gente tem ganhado com o home office. Eu acho que todo mundo, a gente tem percebido isso em todo mundo na empresa, aumentou a conectividade. É impressionante. Você vê as pessoas muito mais conectadas agora, estando em home office, que quando a gente estava no escritório. Você vê as reuniões serem muito mais efetivas. É como se fosse, quando a gente fala em operação, aquela reunião que fica em pé, que você tem que ela seja rápida, sem nenhum material. Então, as reuniões por videoconferência estão sendo assim. Reunião de 15, 20 minutos, meia hora, e anteriormente, às vezes, você faria uma reunião de 1h30, 2. Então, você consegue dar uma eficiência no sistema muito grande. Então, a gente tem percebido essa maior conectividade entre as pessoas. Uma coisa que eu falo sempre, a área de planejamento acaba sendo uma área intermediária. E você, às vezes, fica levando e trazendo informação da operação para vendas, para logística, etc. Então, o que a gente tem visto agora é acho que uma evolução desse processo do planejamento, fazendo com que as pessoas se conectem de fato diretamente. Onde o comercial fala com a operação entende quais desafios que o comercial está tendo, a logística entende a prioridade que ela tem que dar, ou para atender uma planta que talvez está enchendo seus estoques, ou para atender o cliente que está com algum problema de abastecimento. Então, essa conectividade aumentou demais com o home office. As pessoas começaram a entender muito mais as dificuldades que o outro elo da cadeia tem. Então, foi impressionante a velocidade que a gente tem conseguido fazer, e a tomada de decisão tem sido muito mais rápida. Coisa que talvez ia demorar 1, 2 reuniões, passar, levar, não, a gente hoje faz, toma decisão no mesmo dia seguinte já está começando a implementar. Acho que o Gilson vai falar um pouco disso daqui a pouco sobre nossa cadeia de suprimentos. Então, a gente foi fazendo decisões, cara, coisas que impressionantemente evoluíram e estão se tornando, para mim, vão se tornar o nosso modus operandi daqui para frente, porque realmente traz muito valor e traz muita agilidade no processo. Legal. Gilson, pensando aqui do ponto de vista de toda a cadeia de suprimentos, de fornecedores, quando que você se deu conta que você tinha que mudar o modelo de gestão, que a operação e a gestão como tal já não ia funcionar mais, você ia ter que se adaptar? Legal, bom dia, Cabral, bom dia a todos. Essa é uma parte interessante da nossa avaliação do que tudo está acontecendo. Nós nos demos conta, como o Dalorto comentou, lá em janeiro, inclusive por coincidência nós estávamos indo para uma feira muito importante que tem em Atlanta, de insumos de nutrição e sanidade animal, e foi muito legal que a gente conseguiu startar todo esse trabalho que o Léo comentou de planejamento, atuação preventiva e reativa a tudo que a gente imaginava que vinha, e conseguiu ir para Atlanta
encontrar os líderes, né, das maiores empresas, né, os maiores fornecedores e discutir no face-to-face com cada um qual era a implicação que ele imaginava ter na cadeia dele, né? A gente tem aproximadamente 24% dos nossos insumos que a gente traz, principalmente da região da Ásia, né? E a gente conseguiu, então, começar com isso. Nós voltamos aí e estabelecemos imediatamente nossos comitês de crise, né? Para você ter uma ideia, no caso de suprimentos, nós fizemos, a partir já de janeiro, então, 3 reuniões semanais, né, envolvendo áreas essenciais, e aí, como o Léo comentou, foi impressionante a gente começar a ver as áreas trabalhar muito juntas, e, de repente, eu acho que nós estávamos muito mais preparados para poder fazer isso de forma virtual. Então, a gente reuniu áreas como qualidade, como P&D, como engenharia, como agropecuária, que é importantíssima para nós aqui, planejamento, né, o MRP, que para materiais diretos é extremamente importante, e a gente começou a trabalhar um tracking da cadeia de uma forma totalmente diferenciada. Para nós, não importava qual era a função de cada área, e sim o fornecedor estar lá aceitando um pedido, produzindo, colocando no porto, nós acompanhando o navio, acompanhando a chegada no Brasil, liberação, chegada até nossas fábricas, né? Então, isso foi muito bom. E isso, então, de novo, quando a gente entrou na crise maior no Brasil, né, que foi no começo de março, no final de fevereiro, começo de março, a gente já estava extremamente preparado, né, e com um plano e executando já um plano de trabalho conjunto para garantia do abastecimento. Parabéns pela visão, não é toda empresa que teve toda essa antecedência, então acho que deixa vocês mais fortes, né? Dalorto, a cadeia de vocês é uma cadeia bem diferente, é uma cadeia de animais vivos. Estamos falando aí de suíno, estamos falando de frango. Quais são os principais desafios que vocês têm observado para manter essa cadeia toda? É até bom você falar um pouco qual que é o tempo que demora, qual que é o tempo, né, desde o animal estar no campo até ele chegar na prateleira, né, para a gente ter uma noção. Bom, acho que é uma ótima pergunta, né? Acho que para quem não é familiarizado com a indústria de proteína, a gente fala que o frango você começa a planejar ele 1 ano e meio, 2 anos com antecedência, né? A gente começa a falar da matriz, da genética do frango, etc., com 2 anos de antecedência. No suíno, a gente fala em 3 a 4 anos de antecedência. Então, realmente é uma cadeia longa, onde você olha da genética até o animal que será abatido, e as decisões têm que ser tomadas, às vezes, com antecedência. Né? O que a gente enfrentou aqui? Né? Então, se eu tenho uma cadeia dessa, ela geralmente é um pouco mais engessada do que uma cadeia normal, eu não consigo parar o nascimento de um animal, eu não consigo parar que o ovo se choque e o pintinho nasça. A gente começou, junto com a área técnica de agropecuária, a entender quais alternativas eu tenho para ganhar flexibilidade nessa cadeia. Então, toda uma parte técnica de nutrição entra em jogo. Eu posso aumentar ou reduzir a energia na ração do animal, isso pode fazer com que ele cresça mais de forma mais acelerada ou mais lenta, para eu conseguir me adequar de acordo com que a demanda está vindo ou com minhas restrições estão vindo. A gente tem todo o remanejamento que você pode fazer de animais, respeitando os raios, respeitando o bem-estar animal, mas você consegue, dentre as plantas, alocar animais de um lado para o outro, né, para você fazer com que esse processo flua. Né? A gente fez todo um processo de operar mais dias na semana, então nossa operação padrão acontecia de segunda a sexta, a gente mudou para a escala móvel, operando de sexta a sábado, para conseguir antecipar a retirada desses animais do campo também. Então, a gente tem feito isso para garantir, caso a gente venha a ter uma interrupção, que a gente ainda não teve, graças a Deus, numa planta nossa, uma redução drástica de produção, você consiga ter espaços para gerenciar esse animal no campo. Então, a gente tem aprendido muito, acho que tem sido um aprendizado. Eu acho que ter passado também pela greve dos caminhões lá em 2018 ajudou bastante, que a gente sofreu um pouco lá em 2018, durante aqueles 15 dias que o Brasil praticamente parou. Então, a gente aprendeu muito ali, muitos dos planos que a gente fez hoje foram planos que a gente começou a desenhar na greve dos caminhões lá em maio, junho de 2018. A gente aprendeu com aquilo e hoje a gente pôde usar os aprendizados daquela crise para essa crise atual. Não estou nem comparando a proporção, claro que é uma proporção muito maior, mas os aprendizados são os mesmos. A gente conseguiu ganhar flexibilidade numa cadeia que, teoricamente, era pouco flexível. Então, isso foi um dos aprendizados também, uma mudança mental que a gente fez em toda a companhia. Legal. Acho que essa é uma ótima pergunta e eu queria aproveitar a oportunidade de fazer uma reflexão aqui. Talvez acho que o Gilson seja a pessoa boa para responder para a gente.
Gilson, a gente está ouvindo aqui dois, acho que grandes temas. Um deles é esse de volatilidade, a incerteza e como que a gente consegue operar nesse mundo durante a crise, né? E a BRF está conectada num ecossistema bastante complexo, tanto na sua parte integrada, dentro do nascimento do animal até a planta, mas também tem todo um lado dos seus fornecedores, sejam os seus fornecedores nacionais e internacionais. E eu queria entender como que vocês estão olhando isso, como que vocês estão conseguindo trabalhar essa informação até à luz da colaboração com o fornecedor, né? Que sempre é um desafio importante, o quanto de informação que você passa, quanto de informação que você recebe para você planejar a cadeia. Eu vi um pouquinho como é que vocês, o que mudou, como é que vocês estão trabalhando desse lado. Legal, Luiz. Dá para falar bastante tempo sobre isso. Acho que você falou um ponto extremamente essencial que a gente aprendeu nessa crise, tá? Que é a proximidade com fornecedores. Então, fazendo um link com aquela resposta que eu havia dado antes, de que a gente começou a trabalhar com fornecedores da cadeia de importação, principalmente da Ásia, né? Quando a gente percebeu que tinha que expandir isso aí, nós pensamos a primeira coisa que tem é se aproximar dos fornecedores, né? Então, a gente passou a fazer contatos de todas as pessoas mais ligadas diretamente ao gerenciamento fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Ao invés de ser alguém do MRP que simplesmente manda um pedido para alguém lá do terceiro, quarto nível da empresa, nós reforçamos a conexão com os executivos das empresas fornecedoras, tá? E com um chamado muito grande para os nossos especialistas. Nós falamos o seguinte: não existe ninguém mais responsável pelo abastecimento do que o próprio negociador especialista. Nós sempre sonhamos, né? A McKinsey é nossa parceira há anos nessa linha de transformar os compradores em executivos, né, de categoria. Nós dissemos, agora é a hora. Então, negociadores, ninguém mais vai ser cobrado e elogiado, responsabilizado do que nós, né, aqui dentro dos suprimentos. Então, a gente partiu então para o contato de duas formas. A gente elaborou comunicados junto com a área de comunicação da companhia, que mandou massivamente, mas principalmente para os fornecedores da faixa A, né, os nossos fornecedores críticos, que, aliás, foi a primeira ação que a gente tomou lá atrás, eu não comentei, mas essa foi a primeira ação, realmente revisar o nosso CRAWGIC lá para entender qual era os nossos fornecedores críticos. Então, a gente fez o contato pessoal, né, por Skype, e-mails, reuniões, no mínimo todas as semanas com esses fornecedores, lideradas sempre pelo negociador e pelo gerente de conta ali. Aí, o que a gente trabalhou forte, Luiz e pessoal? A primeira coisa foi como é que estão os nossos estoques, tá? Então, a gente aproximou muito o MRP e uma coisa que nos chamou muito a atenção é que no começo nós começamos a olhar a média de estoque de materiais de embalagem estava boa. Quando nós começamos a abrir, falamos, não, queremos saber por subcategoria. Nós fomos olhar, opa, tem um cheiro de que algumas estão com estoque até acima da política e outras estão abaixo. E aí nós abrimos mais ainda, vamos para SKUs. E aí a gente teve uma surpresa ruim, né? Que a gente falou, puxa, em alguns casos a gente vai precisar colocar muito mais pedidos. Então, a gente fez um trabalho muito forte e hoje nós percebemos claramente no nível de estoque por SKU, dos principais SKUs, essa elevação. Além disso, Luiz, o que a gente focou muito foi na questão de homologação de novos fornecedores, né? E a gente nos caiu a ficha que, mesmo sendo uma empresa que trabalha nisso já há vários anos, tentando reduzir o que a gente chama de fornecedores restritos, que são aquelas categorias que têm menos do que 3 fornecedores aptos a fornecer, mesmo assim nós tínhamos um percentual relativamente alto e que colocava em risco nosso abastecimento. Então, a gente estabeleceu junto com a P&D e a Agropecuária, do Materiais Diretos, que é onde estava a maior parte dessas exclusividades, nós estabelecemos um fast track de homologação. E a gente tem falado que é um dos melhores efeitos positivos dessa crise toda, nós entendemos que tem como fazer de uma forma muito mais rápida, muito mais simples e menos burocrática a homologação de novos fornecedores. Para vocês terem uma ideia, nós, nos últimos 15 dias, nós evoluímos o que estava previsto como meta evoluir no ano inteiro,
de 2020 agora. A nossa meta, teoricamente, foi batida em 15, 20 dias agora via esse Fast Track. Tá? Nós também focamos muito na questão de vamos acompanhar qual é a liquidez do fornecedor. Como é que está isso? Como é que está ele com os seus compromissos financeiros, né? Então, eu acho que esses foram os principais pontos. Conexão com o fornecedor muito mais, empoderamento do negociador, né? Essa questão de estoques de uma forma extremamente importante e a avaliação, né, do fornecedor se tinha algum sinal de fraqueza e tal. E até a gente tem tido uma grata surpresa que a gente, uma empresa de alimentos, tem, e com aumento, inclusive, de pedidos da maior parte dos itens, nós temos sido considerados, né, realmente uma coisa que está ajudando muitos fornecedores a manter ou a ter um pouco menos de impacto nos seus faturamentos. Que legal, ótimo. E que bom que existe algo que a gente vai poder aprender e guardar dessa situação tão difícil que a gente está passando. Uma dúvida, né, que a gente sempre pensa é que o fornecedor, ele é um elo super importante e às vezes ele é um elo também mais fragilizado da cadeia, né? Vocês têm conseguido abertura para entender como que está o segundo nível dos seus fornecedores? O fornecedor do seu fornecedor também é um risco importante, né? Você precisa garantir que lá na frente, às vezes, você tem 3 ou 4 fornecedores. Se esses 4 tiverem um fornecedor único em comum, na verdade, o seu risco ainda mesmo com vários fornecedores é grande. Como que vocês têm conseguido trabalhar isso aí? Luiz, legal, muito boa pergunta também. A gente, inclusive, eu acredito que graças à nossa intensificação do trabalho em conjunto com a McKinsey, né, quando o Henrique, nós tivemos reuniões com alguns de vocês, nossos velhos parceiros de supply chain, a gente caiu um pouco mais a ficha de que nós deveríamos estar mais presentes e acompanhando essa questão do Tier 2 dos fornecedores, né? E aí nós nos fechamos internamente para planejar como seria essa abordagem, porque a nossa preocupação foi que se nós fizéssemos ela de forma errada, nós poderíamos transformar num muro de lamentação, né? E eles achando que a BRF estava hiper bem, né, de caixa e tal, e poderia destruir os nossos prazos de pagamento, adiantamentos e tal, que não é uma prática que a gente costuma fazer, adiantamento, por exemplo. Então, a gente definiu que, com a alavanca do contato mais frequente com os fornecedores para discutir como estava a questão de abastecimento dele lá, a gente entrou mais forte nesses dois temas. Como é que estão os seus fornecedores dessa cadeia 2 e como é que está a sua capacidade financeira, a sua liquidez financeira. E aí a gente tratava sempre a financeira como alguma coisa sutil, que a gente tentava tirar esta informação e como a gente poderia ajudar, e então fizemos o Deep Dive no Tier 2. Nesse momento, a gente teve casos em que o fornecedor disse: eu estou vendo que o meu fornecedor aqui da cadeia 2 está tendo problema de comprar a sua matéria-prima, né? E aí nós discutimos com eles o que a gente poderia fazer para ajudar nesse sentido, contanto que não fosse, em primeiro momento, o financiamento direto, né? Então, a gente combinou acordos de fornecimento por períodos determinados. Nós ajudamos eles a identificar fornecedores alternativos. E você lembrou uma coisa importante aí, né, Luiz? Que vários desses fornecedores fornecem a vários dos nossos, né? Então, a gente tinha um risco muito concentrado e nós começamos a ter alguns problemas. Eu vou te dar um exemplo. Aquele envoltório que a gente usa na mortadela da companhia, né? Aquilo é uma tripa artificial, né? Ela foi produzida principalmente na Espanha. E tem um grande fornecedor lá que distribui para outros fornecedores que fazem uma finalização do processamento dela e entregam para a gente. E foi o primeiro sinal, o primeiro produto que deu um sinal de problema. E quando nós fomos olhar, o alternativo nosso também dependia do fornecedor lá da Espanha. Então, nós começamos, junto com eles, a buscar o segundo, terceiro, quarto fornecedor, e aí trabalhamos essa homologação na cadeia, rapidamente, de novos fornecedores. Acho que outra coisa que é extremamente importante foi nós entendermos o diferencial que uma companhia como a BRF tinha de estar à frente na gestão
né, de toda essa cadeia, como o Léo comentou lá na frente. Então, nós pegamos, por exemplo, o plano que a gente montou, inclusive, de novo com a ajuda da McKinsey, a gente pegou o plano que nós montamos para as nossas fábricas de gestão, de funcionários, de higienização, etc., e disponibilizamos para os fornecedores, de novo, muito no pessoal, tratando direto com os executivos das companhias fornecedoras, dizendo, ó, este é o plano que nós estamos, né, rodando dentro das nossas fábricas. Foi muito impressionante, pessoal, foi muito impressionante assim, o sentimento de gratidão, a evolução que os fornecedores puderam ter por um trabalho de altíssimo gabarito que já estava pronto e acelerou muito. Então, isso não foi só implantado no Tier 1, mas também, voltando para a tua pergunta, foi implantado por eles no Tier 2, e em alguns casos, com a nossa participação na videoconferência com o fornecedor do Tier 2. Então, eu acho que, resumindo, né, Luiz, estar muito próximo, oferecer ajuda, muita comunicação pessoal, né, ajuda principalmente nessa questão da identificação de riscos, né, e nós somos, acho que, muito mais especializados em procurement, fazer esse tipo de análise do que um fornecedor. Então, para mim, acho que foram esses os pontos que mais nos chamou a atenção nesse trabalho com o Tier 2, tá? Que legal. É engraçado, né? Eu acho que de uma outra forma, muito do que você está falando é que você se aproximou dos fornecedores. O Léo estava mencionando agora há pouco apesar de virtual, está se aproximando e está tornando reuniões efetivas. Eu vejo muito disso acontecendo com os fornecedores também. E conseguindo romper, acho que talvez uma das barreiras históricas aí mais difíceis de colaboração, né? A gente sempre ouve colaboração, acho que é a prioridade de procurement há talvez 2 décadas, mas todo mundo ainda pisando em ovos ali de quando e como conseguir avançar. Muito disso no PowerPoint, né, Luiz? Eu acho que essa é uma realidade extremamente importante. Realmente está percebendo. Outra coisa, acho que é importante citar para vocês que a questão de quando o nosso presidente, os vice-presidentes começaram a intensificar a campanha da importância da BRF, da agroindústria no abastecimento de alimentos para essa população nesse momento crítico, os nossos fornecedores entraram nessa mesma campanha de uma forma impressionante. A gente recebia vídeos de presidentes de empresa replicando os textos que a gente estava usando internamente dos seus times e energizando todo o time, dizendo, cara, nós estamos produzindo alimentos para o Brasil, para essa população. Então, realmente, eu te diria que é outro efeito muito positivo essa aproximação com os fornecedores. Tá? Que legal. E você mencionou também todo o tema de produtos novos, né? Coisas de sanidade, álcool gel, que você estava discutindo com os fornecedores. Imagina que isso também é uma categoria que apareceu do dia para a noite e a BRF teve que resolver. Como que foi essa passada aí? Essa foi complicadíssima, pessoal. Eu diria assim, tudo isso que eu falei até agora para vocês, eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito mais forte, principalmente quando a gente fala de materiais diretos, né? Uma previsibilidade maior e tal. Claro que a gente aplicou tudo isso, né, que eu comentei, com uma intensidade maior ou menor nos materiais indiretos e serviços e tal, mas nós sentimos mesmo a pressão disso, a temperatura subir, faz praticamente umas 4 semanas, quando realmente se agravou a situação no Brasil. A gente começou a ter, né, por exemplo, na compra de EPIs, né, principalmente máscaras, nessa competição internacional, né, aliada a fornecedores menores que já não tinham mais condição de produzir e estavam com as suas produções interrompidas. Então, eu te diria que foi o terceiro round que a gente teve assim, mais difícil, tá? De entender que realmente a gente precisava trabalhar mais forte ainda na questão de estoques, né? A homologação de fornecedores emergencial foi muito necessária, né? E aí tem uma vantagem, né? Quem conhece de material indireto, a gente tem uma facilidade de homologação totalmente diferente do que um direto, né? Então a gente se uniu. Aí é outro ponto positivo. Nós nos unimos muito mais com as áreas técnicas para dizer, cara, nós estamos precisando de uma luva. Cara, não vai fazer 50 mil testes nesta luva, como normalmente vocês fazem, né? Vamos entender o que a legislação pede, o que, né? Se tem um CA, por exemplo, e vamos acelerar. Então, a gente homologou vários fornecedores, e, inclusive, aqui tem um trabalho espetacular, que é a diretoria que o Daniel hoje toca na companhia fez, nessa indiretos compras aí, que foi buscar parcerias para a produção de EPIs. Vou te dar 2 exemplos que me chamaram muito a atenção. No caso de álcool gel, nós entendemos empresas
que tinham capacidade de produzir, não eram especializadas nisso, mas tinham capacidade. Nós fomos lá, fizemos acordos e trouxemos esse álcool gel para a BRF. Outro exemplo, empresas que estavam paradas, a gente se deu conta que máscaras descartáveis estavam absolutamente em falta no mundo inteiro, né? E nós já estávamos, na verdade, chegando atrasado nisso em função da chegada do vírus mais tardiamente aqui. E aí a gente se deu conta de que poderia pensar fora da caixa. A gente fala muito do value engineering, dos decomplex que a gente faz aqui, e aí uma coisa que a gente conseguiu acelerar muito foi, cara, qual é a alternativa para uma falta de máscara descartável? E rapidamente o time de suprimentos com a área técnica identificou a máscara de pano, né? E aí a gente foi buscar os fornecedores e aí a gente falou, cara, mas é difícil e tal, e nós abrimos em duas frentes. Uma foi pegar fornecedores que não eram da nossa cadeia, mas que produziam vestuários e tal, como a gente tem que falar de um fornecedor que produzia para a Zara, estava subutilizado, que começou a produzir máscaras para nós. E outro caso, os próprios fornecedores de serviço de lavanderia para nós, que já fazem a limpeza, né, fornecem os uniformes e fazem a limpeza, eles se disponibilizaram aí atrás e nós implantamos rapidamente não só o uso da máscara nas nossas fábricas, mas muito além disso. Nós já estabelecemos com eles próprios todo o processo de lavagem, né, de entrega, uso, lavagem, desinfecção, fornecimento de novo. Um fornecedor que, teoricamente, não tinha nenhuma obrigação, isso não estava no escopo dele, tá? Então, acho que esses são os principais pontos que eu te diria, assim, realmente esse ponto apertou muito. A gente teve uma dica importante dos especialistas da McKinsey, né, que o Henrique nos ajudou a ter contato lá atrás, e realmente essas dicas foram sendo rapidamente executadas, né, transformadas em ações aí, e realmente hoje a gente não tem problema. Acho que isso é uma coisa que nos dá um orgulho enorme. Hoje não existe problema de abastecimento de nada dentro da BRF, mesmo com esta cadeia violentamente. Muito bom. Legal, né? Parabéns. A gente falou bastante aqui do Brasil, né? Eu acho que, Dalor, queria sua opinião um pouco. Como está sendo as operações internacionais, né? Vocês atuam em 140 países, alguns com produção, outros só exportação. Como tem sido isso e como que vocês estão compartilhando as lições aprendidas? Acho que fantástico. Acho que não só internacional, global, né? Se a gente pensar, o Brasil é um país continental. Então, a forma com que a doença, que o vírus se espalha, também é diferente nas suas variadas regiões do Brasil, que a gente tem plantas praticamente em todas as regiões do Brasil. A gente tem feito, sim, analisado, né? A gente tem plantas na Turquia, planta em Abu Dhabi. Então, esse time também participa junto com a gente, é como se fosse um time único na prática, né? Tem participado dessas reuniões diárias nossas, tem participado de todas as reuniões da companhia, e a troca de experiências é online. Você tem, às vezes, uma experiência boa, uma prática boa que a gente viu na Turquia, a gente imediatamente atrás implementa no Brasil, a gente aprende alguma coisa no Rio Grande do Sul, já aplica na fábrica de Goiás. Então, a gente tem conseguido, através desse modelo mais integrado e mais ágil, replicar as boas práticas de uma forma muito rápida, seja aqui ou seja lá fora. Então, o processo é o mesmo, né? A gente não está diferenciando em nada de uma fábrica brasileira de uma fábrica nos Emirados Árabes, por exemplo. Tudo está acontecendo. Entendi. E como tem afetado as exportações? Todo esse contexto? As exportações, a gente teve pouco impacto das exportações, né? Acho que todo mundo viu o que aconteceu na China, lá na virada do ano novo chinês, entre janeiro e fevereiro. Isso causou algum impacto de falta de navios, agora um pouco de falta de containers no Brasil. Então, lembrando um pouco, a gente começou a se planejar um pouco com antecedência, a gente já anteviu que esse problema poderia acontecer, né? Então, os navios que foram para a China lá em janeiro demoraram mais tempo do que o esperado para voltar, né? Isso causou em março alguma falta de navio que eles chamam de blank sailing, né? Aquele navio não veio ou omitiu alguns portos no Brasil. Então, a gente já buscou alternativas com outros armadores ou concentrar mais em algumas outras escalas que a gente conseguiu passar bem em março, né? A mesma coisa aconteceu com a falta de containers agora em abril. A gente está passando por isso agora. À medida que a gente está falando, cada dia, de novo, é um dia diferente. Então, você tem, sim, um pouco de falta de container. Você tem, né, por falta até de exportação na China, uma lentidão maior desse container retornar para suas bases. A gente tem trabalhado muito em conjunto, né, da forma que o Gilson falou dos fornecedores, com os armadores também, para entender para que eles entendam as nossas necessidades, a gente entenda os gargalos que eles têm, a dificuldade que eles têm de equipamentos,
e tem conseguido gerenciar e passar bem por esse processo. Ou seja, até agora a gente tem conseguido, apesar da crise, manter as exportações e garantir que o fluxo de proteína continua fluindo pelo mundo afora, nos 140 países que a gente atende. Muito legal. Dalor, tem uma pergunta para você também. A gente está falando aqui de uma crise humanitária e toda a questão de afastamento. A gente está mudando nossos hábitos como indivíduos, né? A gente está passando mais tempo em casa, não está indo em restaurante. Como tem se refletido essas mudanças de hábitos nos produtos e no que as pessoas estão buscando? Como que reage isso? Ótima pergunta, Luiz. Eu acho que é um pouco da volatilidade aí que o Léo falou no começo, né? Mas a gente vê claramente uma mudança de canal, né? A gente tem claramente o canal do food service, dos restaurantes que a gente atende, e o canal do varejo, né? Que são supermercados, padarias, etc. A gente vê uma mudança muito grande, né? Saindo do food service e indo para o varejo, né? Então, claramente, os restaurantes fechados ou com algumas restrições, é claro que você tem menos consumo ali dentro, que esse consumo acaba passando, né? A população continua se alimentando, né? Acho que diferente de algumas indústrias, né? Uma coisa boa da indústria de alimentos é que você continua tendo demanda pelos produtos, né? Então, ele muda de canal. Então, você tem uma mudança de canal que gera aí suas diferenças de logística, tem todo um tratamento diferente que você tem que fazer de uma entrega, entre uma entrega e outra. E dentro do próprio varejo, você tem uma mudança também do hábito de consumo, né? Então, aquele indivíduo, aquela pessoa que se alimentava no restaurante, passa a se alimentar dentro de casa, né? Os produtos que ele comia no restaurante não são os mesmos que ele come dentro de casa. Ele passa a procurar produtos que exigem mais praticidades. Alguns pratos prontos, produtos já fatiados, produtos já pré-preparados para o preparo em casa. A gente tem visto exatamente essa mudança, uma mudança de canal bem acentuada, principalmente quando a gente fala em São Paulo, que eu acho que é o epicentro ainda da crise no Brasil, mas também se refletindo no Brasil inteiro, e a mudança dentro do canal do varejo para itens de maior praticidade. A gente tem visto isso, isso tem sido parte das nossas discussões diárias que a gente tem falado. A gente aí tenta, assim, direcionar a produção para esses itens de maior praticidade para conseguir atender a demanda desse novo cliente que deixa de comer fora de casa e passa a ter uma alimentação dentro do lar. Eu vou aqui, olha, tem uma pergunta para o Dalorto. A BRF tem um papel extremamente importante nas comunidades onde está inserida. Como tem sido a relação com essas comunidades durante a crise? Obrigado pela pergunta, Denise. De fato, né, quando a gente olha, nossas plantas são geralmente, né, no interior do Brasil, né, em cidades pequenas, onde a BRF, às vezes, é o maior empregador daquela cidade ou daquela micro-região que a gente atua. Então, a gente tem feito um papel muito próximo às prefeituras, né? Como o Gilson falou, da mesma forma que ele está ajudando os fornecedores com os planos de contingência e emergência, a gente tem também colaborado com as prefeituras, com a Secretaria de Saúde, ajudar a prevenção da doença. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que sempre se preocupar, que todo mundo fala todo dia, como achatar a curva, como reduzir a contaminação. Então, a gente tem apoiado, com tudo que a gente tem aprendido, tem visto aí de benchmarks internacionais, como a gente apoia. A gente, por outro lado, também tem feito doações, seja de equipamentos para hospitais, ou seja de alimento também para hospitais e unidades de atendimento. Então, a gente é uma cadeia produtora de alimento, nada mais justo do que a gente também está colaborando com a nossa parte também, ajudando a fazer toda essa parte de alimentação nos hospitais e também de equipamentos, respiradores, álcool gel, que o Gilson falou, máscaras de proteção. A gente tem conseguido colaborar bem de forma muito próxima das prefeituras da cidade que a gente atua. É um momento de solidariedade às grandes empresas. Todo mundo tem que dar as mãos e atuar, e as grandes empresas têm uma responsabilidade bem profunda. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Gilson, os dois Leonardos, Luiz Flávio, super obrigada, foi muito produtiva a nossa conversa, a discussão foi profunda e não apenas nos tranquiliza em relação ao abastecimento de alimentos para as nossas mesas, como também nos oferece um aprendizado tão aplicável, né, em outras indústrias. Gostaria de agradecer você de casa, que passou os últimos 45 minutos com a gente. Desculpa, não deu tempo de fazer todas as perguntas. Amanhã no McKinsey Talks, devolvendo resiliência na indústria automotiva latino-americana. Essa sessão será em inglês, tá, gente? A sessão de amanhã vai ter a entrevista com Lyle Waters, que é CEO da Ford, América do Sul, e a participação do Hans Werner Kass, que é Senior Partner da McKinsey & Company, de Detroit,
Roberto Fantoni, que é Senior Partner da McKinsey & Company de São Paulo. Para você conhecer toda a agenda, né, a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá vocês podem assistir aos episódios anteriores. E amanhã, esse episódio de hoje vai estar disponível lá. Vocês também encontram acesso para as versões em áudio disponíveis no Spotify. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram e a você de casa. Um abraço e até amanhã.